Com base nesse versículo, eu quero nessa noite, dentro de alguns minutos, falar, fazendo missões como Jesus nos ensinou. Sabemos que missões não é uma ideia, não é um sentimento, não é uma invenção do homem. Missões é o maior projeto de Deus na terra, porque missões teve origem no próprio Deus e chegou até nós. Missões está em toda a Bíblia, missão está desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. Os patriarcas, eles fizeram missões. Os profetas, eles fizeram missões. Jesus Cristo foi o maior missionário de todos os tempos. Os apóstolos também receberam a ordem, a comissão de fazer missões no seu tempo. E a igreja dos nossos dias também abraçamos esta causa, pois esta causa é uma causa nobre. E o apóstolo São Paulo tinha tanta convicção em fazer missões, que ele disse: se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. E nós vemos que Jesus, quando ele deixou essa ordem para os seus discípulos, para pregar, ele deu a ordem, além de ele pregar o evangelho, ele deu essa ordem, ele comissionou, a princípio, aos seus discípulos, mas esta comissão chegou até nós, que estamos vivendo em nossos dias. E nós sabemos que missões envolvem salvação, contribuição e oração. Em outras palavras, missões, ela é feita com os pés que vão, com as mãos que contribuem e com os joelhos que oram. Mas eu quero dizer, nesta noite, eu quero deixar essa parte da contribuição com o nosso presidente ou com a Secretaria de Missões, e eu irei falar mais um pouco com respeito à salvação, pois é o maior projeto de Deus, é salvar as pessoas. E nós vemos que Jesus, ele, antes de ele dar essa comissão para o seu discípulo, ele sabia que a missão era árdua, era uma missão que não era muito fácil para desenvolver, até hoje continua sendo uma missão difícil, e ele entendeu que os discípulos, eles precisavam passar por um processo de preparação para poder começar a obra missionária. E antes de ele enviar o seu discípulo para o campo, Jesus fez 3 convites importantes, e nesses convites envolvia tanto os pecadores como os próprios discípulos. E o primeiro convite que ele fez está no livro de Mateus, no capítulo 11, e no versículo 28, quando ele disse assim: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabemos que Jesus, quando ele veio a esse mundo para começar o seu ministério, ele já encontrou muitos grupos religiosos que já falavam de religião. Por exemplo, ele já encontrou os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios e os herodianos. É os 5 grupos mais conhecidos da época. Mas a religião estava por conta dos escribas e fariseus. Mas os escribas e fariseus, eles colocavam jugo tão pesado sobre as pessoas, de uma tal forma que deixava o povo cansado. E eles sequer com o dedo queriam tocar naquele assunto que eles colocavam sobre as pessoas. E Jesus, vendo a condição das pessoas e a forma como eles pregavam, Jesus chamou eles de fariseus hipócritas, porque eles falavam da lei, mas eles negligenciavam o que era mais importante,
que era a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus entra com uma mensagem transformadora, e ele, vendo a necessidade do povo, ele entra com uma mensagem que iria trazer a transformação para a humanidade. Aí ele entra neste cenário tão terrível, quando ele entra dizendo: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele estava cansado do jugo da lei, ele estava sendo oprimido pela força do mal, mas Jesus estava convidando para uma vida melhor, para algo mais novo, algo mais importante. Jesus tinha uma mensagem de transformação para aquele povo. O segundo convite que Jesus fez foi o convite do aprendizado, ou o convite para o aprendizado. Versículo 29, ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, nesse momento, Jesus usa dois dos seus atributos importantes, que é a graça e a misericórdia. Nós sabemos, a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas também diz que a graça se manifestou do céu, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça é o favor de Deus que o homem não merece. E a misericórdia é o amor de Deus em ação. E quando Deus ele quer dar ao homem aquilo que ele não merece, Deus usa a sua graça. Mas quando ele não quer dar aquilo que o homem merece, ele usa de misericórdia. Então Deus, ele usou dessa forma tão maravilhosa. Então ele, depois de ele chamar aos pecadores ao arrependimento, ele agora convida para um aprendizado, ou seja, para um discipulado, para uma preparação, para que o povo pudesse realmente conhecer de verdade que eles eram chamados por Deus e agora eles precisavam aprender com o melhor mestre. Sempre eu digo que todas as pessoas que são humildes, eles aprenderam com Jesus. Porque Jesus, ele é humilde e ele também, ele é manso de coração. E então ele que chamou o povo para trocar, para que eles pudessem tirar o fardo pesado, o jugo pesado, e recebesse um jugo suave e um fardo leve. Então Jesus, ele convidou porque ele viu a necessidade do povo. E ele viu que o povo estava vivendo em escravidão, em jugo tremendo. Jesus agora quer mudar a situação da humanidade. E nós também estamos debaixo desta graça, debaixo desse favor de Deus, que Deus tem providenciado para cada um de nós. Estamos aqui não por mérito, não por merecimento, mas estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus. O terceiro convite que Jesus fez foi o convite para preparação. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 19. Jesus começa o seu ministério junto ao mar da Galileia. E quando ele começa a pregar junto ao mar da Galileia, ele se depara com Pedro e Tiago, e depois com João e outros companheiros de embarcação. E ele faz um convite para eles, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei de vocês pescadores de homens. Ele agora faz um convite para o aprendizado. Já que o povo já era salvo, já que o povo já havia aprendido, ele agora convida os discípulos para uma preparação, para que o povo pudesse lhe auxiliar, acompanhar ele na obra missionária, conhecer o campo que é o mundo, ver a necessidade das pessoas, ter uma experiência de missões, e que eles pudessem ter uma visão maior. E ele disse: vinde após mim, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homem, eu vou tornar vocês missionários, vocês vão fazer missões, porque a missão é projeto de Deus.
Nós somos fruto de missões. Um dia alguém pregou para nós, Jesus foi o maior missionário. E ele provou tanto que amava a obra missionária, que ele deu a sua vida pela obra missionária. A missão principal de Jesus em esse mundo não foi para que ficasse escrito no Novo Testamento a história do cristianismo, mas a missão principal de Jesus em esse mundo foi buscar e salvar o que se havia perdido. Conforme está em Lucas 19:10. Então, Jesus convida os discípulos para uma preparação, para que os discípulos viessem após ele, para que eles pudessem conhecer a obra maior que Deus tenha aqui na terra. Somente depois de ele chamar, de ele fazer essa preparação, de ele passar pelo um aprendizado com aqueles que realmente já eram salvos, agora Jesus, ele tem uma missão ainda maior para os seus discípulos, para o seu colegiado. Jesus sabia que agora ele já estava encerrando o seu ministério e ele precisava passar a obra missionária, a missão que ele estava fazendo para os seus discípulos. Por enquanto, os discípulos eram convidados para vir após ele, para estar lhe auxiliando, mas agora ele sabia, ele tinha em mente que ele iria edificar a sua igreja, e a igreja ficaria aos cuidados dos apóstolos. Até porque a igreja, ela foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ele agora sabia que a igreja que ia cuidar da igreja era os apóstolos. Ele ia dar uma missão maior para eles. Agora, os apóstolos não iam ser os seus discípulos, mas iam tomar a direção geral da obra missionária. E ele disse, vocês, aí Jesus encerra o seu ministério, passa pelo processo da crucificação, ressuscita no terceiro dia, aparece aos discípulos, fica com eles durante 40 dias, mas antes de voltar para o Pai, ele disse para os discípulos o seguinte: ficai ou permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora os discípulos tinham uma missão maior. Os discípulos agora precisavam de um revestimento, de uma autoridade, de uma preparação, um poder, meu Deus, para pregar a palavra de Deus. E nós sabemos que eles ficaram como Jesus havia ordenado, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles receberam a promessa do revestimento de autoridade, e eles receberam o poder ao descer sobre eles. E diz a palavra de Deus que após o Pentecoste, o apóstolo Pedro fez a maior pregação da história da igreja primitiva, tornando-se no maior sucesso ou no maior resultado de almas se convertendo ao cristianismo. A Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se convertem a Cristo. A partir daquele momento, os discípulos se espalharam, pregaram pela Judeia, pela Samaria. O evangelho também chegou em Antioquia da Síria, aonde pela primeira vez os discípulos foram conhecidos e chamados de cristão pela primeira vez. A igreja de Antioquia, que surgiu da igreja de Jerusalém, tornou-se a base missionária para as missões transculturais. De lá foi mandado Saulo e Barnabé para as missões transculturais. Então eu quero dizer que Deus, nesta noite, Ele conta com cada um de nós. Ele está precisando de homens, de mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos aqueles que estão disponíveis e que querem realmente abraçar esta causa, pois a pregação do Evangelho, ela tem pressa, pois a porta da graça está aberta, mas ela pode fechar a qualquer momento. E Jesus disse, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar. Nós vemos que tem tanta gente que até ler a Bíblia, até estuda a Bíblia,
mas eles não conhecem, eles não entendem. Nicodemos era um doutor da lei, e ele queria saber algo a respeito da salvação. O jovem rico, e também aquele doutor da lei também, o que queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. O eunuco da rainha de Candace, lá da Etiópia, que tinha ido para Jerusalém para adoração. Quando ele volta, lendo as escrituras no livro do profeta Isaías, mas ele não sabia o que se referia àquele texto que ele vinha lendo. Foi necessário que Filipe parasse o carro e lhe explicasse as escrituras. Então Deus conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com nós, nesta reta final de pregar a palavra de Deus enquanto é tempo. Pois a pregação tem pressa, Jesus está voltando, o arrebatamento acontecerá em breve, e a pregação do Evangelho precisa ser divulgada enquanto é tempo. Então Jesus continua dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Mateus 24:14, Jesus disse assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então Jesus tem pressa em anunciar a palavra e em pregar o Evangelho. Então missões é algo que está na mente e no coração de Deus. Diz que cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo aonde devemos pregar a palavra. Então nós precisamos também contribuir com a obra missionária, pois a obra missionária, eu já falei que é feita com os pés que vão, com as mãos que contribuem e com os joelhos que oram. Pastor, eu não tenho vocação para pregar, eu nunca fui chamado para ser missionário, mas você pode contribuir, você pode abrir a sua mão, você pode ofertar, você pode fazer doação para a obra missionária. Pastor, eu não tenho vocação para pregar, não tenho condição para contribuir, mas você pode orar. Dobre o seu joelho, ore pelos missionários, ore por aqueles que estão contribuindo, ore para que Deus abra a porta, para que Deus dê acesso livre para os missionários levar a palavra nos mais confins da terra, pregando na janela 1040, aonde é conhecido como a região das portas ou das cortinas de ferro, onde não pode levar a palavra, aonde não tem registro de igreja, nem de missionário, mas você pode fazer parte orando por eles. Faça parte, não fique fora. Jesus, Ele conta com cada um de nós nesse momento final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde firmado na sua palavra. Tem gente que prega uma hora dá para me pregar 3 mensagens grandes.